Tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque segue a busca por Dorival Júnior, Augusto Melo se pronuncia e o técnico para quinta-feira diante do Racing pela Sul-Americana. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se, é o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Bom, pessoal, tô tentando atualizar vocês a todo instante do que está acontecendo e o Fabinho Soldado está em Florianópolis, onde busca a negociação com o Dorival Júnior nesse momento. A questão é, houve um projeto apresentado ao treinador dentro de uma ideia de que ele não precisaria dar a resposta ainda nesta terça-feira e de que ele precisaria pensar, evidentemente, né? O Dorival é um cara que se valorizou nos últimos tempos. O Corinthians se voltou para o nome dele depois da recusa do Tite. Já gravei um vídeo aqui falando sobre os bastidores dessa recusa, da questão da saúde do Tite, tudo que se fala nos bastidores e da maneira como isso chegou ao Corinthians, que contava com o técnico Tite para esta terça-feira já iniciar o trabalho na sua quarta passagem ao clube. O Augusto Melo, inclusive, concedeu uma entrevista ao Flow Podcast, ao Igão lá, ao Igor, e conversou sobre exatamente a possibilidade muito grande do Tite ser o técnico, né? O Augusto disse que era uma obrigação moral o Corinthians tentar o Tite, depois de tudo que ele construiu no clube, mesmo com as últimas recusas e tudo mais, e quando ele sinaliza positivamente, o Corinthians vai a fundo, né? E não contava com outra possibilidade senão o Tite. Estava tudo pronto, segundo o próprio presidente Augusto Melo, e estava mesmo, né? O treinamento estava marcado para de manhã, o Tite iria chegar no CT naquele momento, a assinatura do contrato, estava tudo encaminhado para ser o Tite. É que algo muito sério aconteceu, que mudou toda essa perspectiva, né? E o próprio Augusto entende que não há muito o que fazer nesse momento, né? Quando ele recebeu a notícia de que houve esse problema, né? Ele deseja toda a recuperação para o Tite, o mais importante é cuidar da saúde e não tem muito o que fazer, né? Obviamente o Corinthians acata, não tinha como tomar outra medida, né? Foi uma decisão pessoal do treinador, juntamente do seu staff, juntamente da família, com uma preocupação muito grande pelo que ele sofreu na madrugada, e isso acabou implicando na desistência e, mais do que isso, na paralisação da carreira do Tite nesse momento. Então o Corinthians, que tinha todos os seus esforços voltados para o Tite, naquele momento precisa pensar em outra coisa. E aí, obviamente, né, ele foi questionado também sobre a questão do Dorival Júnior, sobre o Fabinho Soldado estar em Santa Catarina, e claro que o Augusto desconversou. Quando você não tem um técnico firmado, fichado, anunciado, assinado, né, e acho que a lição foi aprendida, né, ele não poderia falar muito mais sobre isso, né? Acho que até não mudaria muita coisa, porque a gente sabe que o Corinthians está negociando com o Dorival e sabe que o Dorival é um cara valorizado. Então, tipo assim, se o Corinthians não fechar, outro clube ali na frente vai fazer uma outra proposta, como já fizeram, como o Grêmio já fez, como o Fluminense, como o Santos, como outros clubes já tentaram o Dorival e ele não quis. Nesse momento ele topou ouvir e recebeu o Fabinho Soldado lá em Florianópolis, onde ele reside, onde ele tem casa em Jurerê Internacional, que é no norte da ilha lá. O Dorival é visto, né, costumeiramente, né, pelos locais lá, relaxando, curtindo, e é um local assim muito aprazível, viu? Conheço, posso dizer para vocês que é um lugar, um refúgio, né? Um retiro lá, onde o Dorival costuma passar férias, onde ele tem residência fixa, onde ele costuma relaxar. Pois para lá foi Fabinho Soldado com a missão de contratar o Dorival Júnior, e não seria de uma hora para outra. Eu sei que essas coisas o torcedor entende como rápidas, né? Pô, me oferece 1 milhão aqui, vou correndo e tal, largo tudo. Não é assim. Não é assim. O Dorival ganha ainda um salário da CBF. O Dorival sabe que tem mercado ali na frente e sabe também que ele não foi a primeira opção. Nesse momento não, né? Porque houve um contato que não foi via diretoria lá atrás. Ele sempre negou esse contato. E houve uma negociação, uma tratativa efetiva com o técnico Tite. E só o Corinthians está indo atrás do Dorival depois da negativa do Tite, independentemente do argumento que o Tite tem utilizado, né? No caso foi uma questão de saúde, mas como o Tite não será mais o técnico, aí agora o Corinthians se volta para Dorival. Então ele sabe que está em vantagem nessa situação. O Corinthians precisa do Dorival, tanto que foi pessoalmente buscá-lo, e ele está na dele. E ele está na dele pedindo aquilo que precisa, aquilo que ele quer, aquilo que entende como correto. Mas já falei para vocês também que o Dorival entende que pode realizar um bom trabalho no Corinthians e tem o objetivo, sim, de assumir. Então, vamos lá. Se com o Tite a situação estava próxima, no sentido de que os dois lados, as duas partes queriam até o ocorrido, né, da questão da saúde mais grave, no caso do Dorival,
até onde eu sei, o Dorival sempre quis esse desafio e agora o Corinthians oferece para ele essa oportunidade. Cara, só tem uma chance de dar errado e é óbvio que, de novo, não vou cravar, né? Mas a única chance de dar errado é se ele já tá apalavrado, alinhado, se já se acertou com o São Paulo ou com qualquer outro time. Porque senão... E a outra situação é ele querer ficar em casa, e não me parece ser o caso, porque se ele permitiu com que o Fabinho fosse lá apresentar o projeto, é porque ele quer ouvir. E se ele quer ouvir, e até onde eu sei, ele quer trabalhar, então me parece muito claro que ele quer. Ele querendo, aí, gente, aí é questão de botar na ponta do lápis, falar com a patroa lá, dizendo, e aí, dá pra você se vale refeição aqui a mais, aqui tudo mais, ou a gente tira, a gente corta, posso pegar aqui até o final do ano, depois a gente tira umas férias na Europa e tal. Então, assim, é uma questão burocrática agora, o Fabinho está aguardando esse retorno e o Corinthians tem um jogo quinta-feira importante pela Sul-Americana, que é contra o saco de pancadas do grupo, mas se não vencer... assim, compromete demais a classificação, porque só o primeiro passa. O Corinthians tem apenas um ponto conquistado, né? Em 2 jogos, né, no caso. O Huracan tem 6, é o líder. O América de Cali é o vice, tem 4. E o Corinthians tem 1. Então o Corinthians, se não vencer o Racing jogando em casa na quinta-feira, por exemplo, empata, vai a 2 pontos, ele pode ficar muito distante do Huracan. Caso o Huracan vença o América de Cali, por exemplo, vai a 9. E aí fica muito difícil buscar, né? Ainda mais porque o Corinthians tem 2 jogos fora de casa nessa reta final, né? Os 2 últimos jogos são fora de casa contra o Huracan e o Racing do Uruguai, mas ele também vai ter 3 em casa agora, né? O Racing do Uruguai, o América de Cali e... Não, esses 2, né? 2 dentro e depois 2 fora. Então ele tem que fazer campanha nesses jogos em casa, porque ele já tropeçou recentemente contra o próprio Huracan em casa na estreia, né? E depois acabou no jogo contra o América de Cali, beliscando um empate, vocês lembram, né? Saiu atrás e buscou um empate no final. É uma Sul-Americana que ainda existe, né? Ela ainda vive, mas precisa fazer o resultado. E quem será o técnico? Bom, eu acho muito difícil que, mesmo confirmando nessa quarta-feira um treinador, seja o Dorival Júnior, que o Dorival treine o Corinthians na quinta-feira. Ele pode estar na Neoquímica Arena, ele pode estar lá presente, ele pode acompanhar o time no vestiário, mas imagino eu que Orlando Ribeiro, mais uma vez, seja o comandante. Só tinha um problema, né? Ele tem a licença Pro da CBF, ele é o técnico do Sub-20, mas ele não tinha uma homologação da Conmebol para poder ser o treinador. O Corinthians conseguiu, através dessa licença Pro que ele tem na CBF, homologar essa autorização para que ele pudesse comandar o time nessa quinta-feira. Então, o Orlando Ribeiro, aparentemente, até pelos treinamentos da semana, pelo planejamento, por ter comandado o time diante do esporte, ele vai ser o técnico. E não me parece que o clube esteja preocupado na medida em que o Racing do Uruguai é um time mais fragilizado. E o Corinthians sabe o que fazer. Pegou o Sport, mesmo com dificuldades ganhou o jogo, e que o Corinthians consiga um bom resultado independentemente de quem seja o técnico nesta quinta. Agora, no final de semana, é o Flamengo e é o Campeonato Brasileiro. Aí, meu amigo, aí não dá para continuar o Orlando Ribeiro, né? Vamos combinar, mesmo que ele tenha resultados positivos. Porque aí você começa a flertar com o perigo. Você não tem um comandante, você não coloca na cabeça dos jogadores que você tem comando, que você contratou um novo técnico, que está começando um novo trabalho, você simplesmente entrega, né? Entrega para Deus, né? Tipo assim, vamos ver o que vai acontecer. E não pode ser. Por mais competência que o Orlando possa ter, tá? E eu acompanhei ele desde o Sub-20 do São Paulo, acho que ele trabalhou no Santos também. É um cara que acompanha muito categoria de base, que está tendo uma oportunidade de ouro, que vai querer aproveitar da melhor forma possível, mas o Corinthians, que é esse transatlântico, ele precisa de um comandante. E eu entendo as circunstâncias de que já era para esse comandante estar aqui, já era para ser o maior de todos da história do clube, que é o Tite, mas infelizmente por questões assim extraordinárias, além do ordinário, né, não foi possível. Então o clube se volta agora para o Dorival. E realmente não tem um acerto, um desfecho agora nesse momento. Assim que acertar eu venho aqui falar para vocês, mas demora. Pode ser que seja nessa quarta-feira, pode ser que o Dorival responda até a quinta, até o final da semana. Mas eu acho que o Corinthians está esperando para que ele responda positivamente ou negativamente até essa quarta. Porque aí também o Corinthians tem que seguir a sua vida, né? E aí eu confesso para vocês que eu não faço ideia do que o Corinthians pretende fazer caso o Dorival não feche. Não existe outro plano nesse momento, outra ficha, outra aposta, outra possibilidade. Agora é Dorival Júnior. Ele vai ter que aceitar. Eu quero saber se você concorda ou se você tem alguma solução mirabolante aí para passar para o Fabinho Soldado, para o Augusto Melo, de alguém que eles possam buscar chegar
treinar e dar jeito no time. É muito difícil, né? Porque assim, a exigência é muito rápida e o Dorival, ele é importante porque ele tá acompanhando o Corinthians. Ele era técnico da seleção até pouco tempo atrás, então ele estava monitorando todos os jogadores, todo o futebol brasileiro, ele estava com tempo para assistir jogos e agora mais ainda, porque ele está desempregado. Então assim, ele está acompanhando, ele está por dentro, ele sabe o que precisa fazer. Então ele chega e já posiciona, e já, tipo assim, imediatamente, ó, contra o Racing ou contra o Flamengo vai ser esse time aqui, papapá. E, cara, em uma meia dúzia de treinos aí eu acho que ele coloca a cara dele e a gente vai poder ver o trabalho dele acontecer. Precisa fechar. Então, essa quarta-feira a gente pode ter novidades. Eu volto aqui a qualquer momento. Dorival Júnior é o técnico do Corinthians, é o novo técnico do Corinthians. Corinthians encaminhou a contratação do treinador na manhã desta quarta-feira. Dorival Júnior já está a caminho de São Paulo, né? Na gravação desse vídeo talvez já tenha chegado, né, no Parque São Jorge, depois, né, visitaria o CT Joaquim Grava para conhecer as estruturas, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele até conhece, enfim, apesar de nunca ter comandado o timão, e ele chega aí com a esperança, né, de fazer um grande trabalho e resolver os problemas táticos do Corinthians. Dorival, que é um treinador vencedor, um treinador hoje considerado top do mercado, estava na seleção brasileira recentemente, né, foi demitido do cargo de técnico da seleção e recentemente, né, 2023, foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América com o Flamengo, e no ano seguinte campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, né? Esses trabalhos renderam ao Dorival a seleção brasileira, o cargo de técnico da seleção brasileira. A negociação, como eu disse ontem para vocês, né? A temperatura certa. O canal Café do Setorista tem a temperatura certa. Eu não quis cravar o Tite e falei que ele podia mudar de ideia, né? Podia dormir com uma decisão e acordar com outra. Aconteceu. E ontem no Blend, né, quem assistiu o Blend sabe que eu falei que o Dorival só não ia contratar, ou o Fabinho Soldado só não ia contratar o Dorival se ele fosse bem ruim mesmo de negociar. E não é, né? A gente sabe que o Fabinho tem feito um bom trabalho, a gente faz as críticas, elogios, mas tem feito um bom trabalho. Tava facinho, né, o Dorival querendo comandar o Corinthians, é a primeira passagem dele pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, o Dorival, né, que deve assinar contrato aí até o final do mandato do presidente Augusto Melo, mas a gente precisa aguardar essa informação ainda para confirmar, né? Existiu até uma discussão de um contrato de 2 anos, 2 anos e meio. Vamos aguardar como é que ficou essa questão, se vai ter o contrato até o final do mandato do Augusto, né, que é até o final do ano que vem, com gatilho para renovação. Enfim, Dorival Júnior, né, que terá o maior salário da sua carreira, tá? Ele vai ganhar no Corinthians mais, né, do que o Ramon Dias ganhava, né, um pouco mais do que o Ramon Dias ganhava, quase, um pouco não chega a ser pouco não, é uma diferença até considerável, e menos do que o Corinthians pagaria ao técnico Tite, né, que acabou desistindo aí do acordo com o Corinthians, né? Enfim, então isso pesou bastante, claro, né? O salário sempre pesa, não adianta te falar que não. É claro que um treinador, ainda mais o Dorival, eu conhecendo, né, a ética do Dorival, o caráter do Dorival, e principalmente sendo o Dorival, um treinador não vai aceitar, né, trabalhar no clube só por conta do salário, mas o salário conta, né, bastante. O Dorival nunca teve esse salário na seleção, no Flamengo, no São Paulo, enfim, o Corinthians, até isso, né, o Corinthians oferece no mercado, né, tem a maior torcida, tem o melhor estádio e muitas vezes tem o melhor salário. Então o Dorival, né, vai ter um salário aí abençoado, né, para treinar o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Em relação ao elenco, o técnico Dorival Júnior, isso ajudou muito, né, o Corinthians a contratar o Dorival. O Dorival gosta, né, do elenco do Corinthians, acha o elenco do Corinthians top 3 hoje no futebol brasileiro, tá ali junto com Flamengo e Palmeiras, e também dividindo o posto ali com o Inter, né? Então existe aí hoje o técnico, né, Dorival Júnior satisfeito, né, com o elenco do Corinthians, mas claro que vai querer reforço. É que o treinador nunca gosta de chegar num clube, né, confirmando que vai querer reforços, até porque para não chegar se queimando com o elenco, com os atletas, tá? Mas o Fabinho Soldado prometeu reforços, prometeu, inclusive,
colocou o Dorival e já tinha né, feito isso, inclusive com o Tite também, né, colocado ali já exposto situações, né, de jogadores que o Corinthians já está negociando para o meio do ano. E o Dorival, e aí já não é uma informação, mas é uma informação, mas digo, não é um bastidor que eu apurei, até por conhecer o Dorival, ele gosta, né, de times que jogam com pontas abertos e rápidos. Então, ele vai certamente pedir, né, um jogador de beirada, né, no mercado da bola, porque o Dorival Júnior gosta, né, desse tipo de característica. Joga muito no 4-2-3-1, joga também no Losango, foi assim no Flamengo, mas o 4-2-3-1 é o esquema preferido dele. Faz linha de 4 também, 4-1-4-1, mas o 4-2-3-1 é um esquema que agrada bastante. E para que o Corinthians jogue nesse esquema, vai precisar fazer contratações, tá? Aliás, o Dorival acha o elenco do Corinthians melhor que o do São Paulo, que o do Santos, que o Grêmio, né? Equipes aí que recentemente tiveram interesse, né, no seu trabalho. Então, Dorival Júnior aprova o elenco, mas vai querer sim, né, contratações, e o Fabinho Soldado já prometeu essas contratações. Em relação à estreia, como ele chega nesta quarta-feira para conhecer o clube, deve assinar contrato, não sei se o Corinthians o anuncia ainda nesta quarta-feira ou vai deixar para quinta-feira, mas a informação que eu tenho é que ele deve estar na Neoquímica Arena para acompanhar o jogo das tribunas, pelo menos, tá? Eu não acredito muito no Dorival no banco de reserva, já deve ficar com o Orlando Ribeiro, né? Essa função interino, né? Que é do Sub-20, né? Aliás, se ele perdesse para o Atlético Mineiro no Sub-20, ele seria demitido. Olha a situação do Orlando, hein? Ele quase é demitido, né? Um dia antes de assumir a equipe principal do Corinthians de forma interina, né? O Corinthians venceu o Sport sob o comando do Orlando Ribeiro e ele deve ficar no banco de reservas contra o Racing do Uruguai nesta quinta-feira às 19 horas, jogo, né, válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Dorival Júnior, não, por favor. O Dorival Júnior deve ficar nas tribunas acompanhando junto com o seu filho Lucas Silvestre. Lucas Silvestre é um auxiliar que também entende muito de bola, tá? O Lucas Silvestre é um baita auxiliar. Ele tem sim uma influência muito grande, né, no trabalho do Dorival. É claro que é o Dorival que toma todas as decisões, a palavra final é do Dorival, mas o Lucas Silvestre costuma ter muito respeito dos jogadores, ele costuma ganhar muito respeito dos jogadores, tem ali o conhecimento dele, isso, né, a liderança dele é com conhecimento, deve estar também na Neoquímica Arena, tá? E a estreia deve acontecer contra o Flamengo no próximo domingo no Maracanã. Diferente do Tite, o Dorival não tem objeção nenhuma em estrear, né, pelo Corinthians contra o Flamengo. Aliás, o Flamengo é um freguesinho, né, do Dorival Júnior, Dorival que ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. E tem outra coisa também, né? O Dorival tem essa rivalidade com o Flamengo, né? Ele vai querer estrear com vitória, né, diante do time rubro-negro, porque o Dorival ganhou, né, a Copa do Brasil e a Libertadores e em seguida foi demitido. Tinha gente que não queria que fizesse isso com o Ramon Dias fazendo um trabalho ruim, ganhou o Paulista, e não pode fazer isso. Pô, o Dorival ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil, que é muito mais importante, e foi demitido. Enfim, de forma injusta, claro, mas foi. Enfim, então o Dorival Júnior deve fazer a sua estreia aí contra o Flamengo. Vamos ver, né? A não ser que ele chegue com muita vontade mesmo e fale, ó, já quero estar em campo aí contra o Racing, vamos para cima, até porque o Racing é um adversário mais fácil, né, para você fazer uma estreia, né? Se o Dorival for supersticioso, pode até pedir para adiantar essa estreia dele aí, porque é mais fácil começar com uma vitória contra o Racing do que contra o Flamengo, não que não seja possível uma vitória, né? Mas, enfim. Fala, corintiana da gente fina do canal, bora continuar aí falando das notícias do Corinthians. Vou passar para vocês essa matéria que saiu aí da Gazeta Esportiva, falando da situação do salário do Dorival, né? Dorival que tem um salário que ele recebe da seleção brasileira, eu acho que são 1 milhão por mês aí, ele que foi demitido, né? Mas acho que é um ano que o técnico, se ele tem o contrato rompido antes da Copa, ele tem aí por receber um ano um salário da CBF. Bom, enfim, ele tinha essa questão judicial para poder resolver, conversar com a CBF. Eu acho que ninguém quer perder um salário de 1 milhão
por mês, mas enfim, o fato é que vocês viram aí, as notícias que estão pipocando é que ele já tá vindo para São Paulo para poder já assistir o jogo de amanhã e já começar a treinar o Corinthians antes do jogo do final de semana contra o Flamengo, que seria um baita jeito de estrear, né? Ele que vocês viram aí, comentou que, por informações do Samir, né, que considera o elenco do Corinthians, e eu também considero um dos mais fortes aí do Brasil. E lógico que vai ser o primeiro jogo ou o segundo jogo dele no comando do Corinthians, ainda não vai dar tempo dele dar a cara que ele quer dar para o time. Pode ser também que hajam essas questões de contratação, ele gosta realmente de pontas para atacar no jogo, mas também já se virou bem, a gente sabe, foi baita campeão lá no rival, no Flamengo, jogando sem pontas, né? Jogando com 2 atacantes, um sistema que deu muito certo, um sistema que é o que o Corinthians joga, então combina muito com o que ele fez, o losango, né? Naquele Flamengo, com jogadores muito bons, né? Com o Garro no meio, com o Carrilho no meio, a gente tem o Martinez, então assim, eu acho um baita de um elenco. Tem alguma questão na defesa que eu acho que precisa ajustar. A gente tem o Gustavo Henrique, que é um bom zagueiro, o Ramalho também, mas que não tá em uma boa fase, mas enfim, é um elenco forte, um time muito forte, um elenco que precisa ser fortalecido. Dessa questão do Dorival, galera, só pra gente não deixar passar esse assunto, ó, o Dorival Júnior, ele aceitou a proposta do Corinthians nessa quarta-feira e está próximo de ser anunciado como novo técnico da equipe. O treinador e o clube se despedem, dependem da resolução de uma pendência de Dorival com a CBF, para que então ele possa assinar o contrato até o final de 2026 com o Timão, que é o final da era Augusto Melo no Corinthians, né? O técnico estava livre no mercado desde o final de março, quando foi demitido do comando da seleção brasileira, faz pouco tempo. Após a goleada sofrida para a Argentina por 4-1 no dia 25, seu último trabalho por clubes foi no São Paulo durante a temporada 2023, quando conquistou o título da Copa do Brasil. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Dorival Júnior precisa assinar a rescisão do vínculo com a CBF, com quem ele tem contrato até a Copa do Mundo de 2026. A discussão agora tem o intuito de acelerar esse processo de rescisão, onde o grande tema é a parte financeira, valores que Dorival ainda teria direito a receber. O Corinthians espera que tudo seja resolvido até o final dessa semana para poder anunciar o novo treinador. Então, é isso, né, galera? É essa questão que ele tem ainda com a CBF, esse vínculo que ainda tem como treinador da seleção. Faz pouco tempo que ele saiu do cargo, a seleção ainda nem anunciou o seu novo técnico. Então, essa questão que está embarreirando um pouquinho aí, mas todas as informações dando conta aí que Dorival é o novo técnico do Corinthians. Vamos ver como é que vai ser esse Corinthians da era Dorival. A gente espera que vitorioso, né, galera? Essa daí é as informações de agora. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia. Amanhã é dia de jogo, tem pós-jogo aqui no canal. Então a gente segue aí informando vocês do Coringão. Um abração e vai Corinthians!